Esse probleminha aqui é o seguinte. Diz o enunciado. Joãozinho fez todas as divisões possíveis com dois números diferentes pertencentes a esse conjunto aqui. Por exemplo, com os números 2 e 5, ele fez as seguintes divisões: 2 quintos e 5 meios. E sempre com dois números diferentes. Então, por exemplo, ele não fez a divisão 4 por 4, nem 3 por 3, e assim por diante. Sempre com números diferentes. Tá? Então, agora ele quer saber. Letra A. Em quantas dessas divisões Joãozinho obteve como resultado um número inteiro? Quantas divisões então ele fez? Se a gente tem 9 números aqui, ele vai ter, digamos que ele faça a fração A sobre B, ou vamos dizer x sobre y. Ele tem quantos números para escolher para o numerador? Ele tem 9 opções para escolher para o numerador. E para cada opção que ele escolher para o numerador, quantas opções que ele vai ter para o numerador? Ele vai ter 8 opções, certo? Porque ele vai poder escolher qualquer outro número, menos o número que ele já escolheu para o numerador. Então, Joãozinho fez um total de 72 divisões. Até daria para, se você tiver tempo para resolver essa questão, até daria para fazer todas as divisões na mão e ver quantas que dão inteiro. Mas, como os matemáticos são todos preguiçosos, vamos ver se tem um jeito mais fácil de fazer isso daqui. Vamos lá, letra A. O que uma fração precisa ter para ela ser igual a um número inteiro? A fração representa uma divisão, certo? E para a divisão ser inteira, o x tem que ser divisível pelo y. Ou, em outras palavras, o x tem que ser um múltiplo do y. Então, por exemplo, 1 sobre 1 a gente não pode botar. Então, vamos colocar 4 sobre 2. 2 é um divisor do 4 e 4 é um múltiplo do 2. Quais são os múltiplos do 2? O próprio 2, 4, 6, 8, 10, assim por diante. Os números pares, né, são os múltiplos de 2. Então, qualquer um desses números que eu coloque sobre o 2, a gente vai encontrar um número inteiro. Então, a gente pode fazer o seguinte. Em vez da gente fazer todas as 72 divisões, a gente pode começar a contar fixando o denominador. Por que fixar o denominador? Vocês já vão ver, porque encontrar múltiplo é mais fácil do que encontrar divisor. Então, vamos assumir que eu quero agora todas as frações nessa forma daqui. X sobre 1. Vamos fazer o seguinte. Denominador igual a 1. Quando o denominador é igual a 1, eu vou ter uma fração x sobre 1. Quais os números que eu vou poder colocar aqui que são múltiplos de 1? Todos os outros, certo? Todos esses 8 números aqui são múltiplos de 1. Então, com o número 1, eu vou ter 8 opções. 2 sobre 1, 3 sobre 1, 4 sobre 1, todos eles vão dar resultados inteiros. Se eu coloco 2 no denominador, agora não é tão simples. X sobre 2. Quais os números que eu posso colocar no x? Eu vou poder colocar o 4, o 6 e o 8, certo? Só posso colocar os múltiplos de 2, diferente do próprio 2, claro. Então aqui eu vou ter 3 números que eu posso colocar no numerador para a fração ser inteira. Quando o denominador for igual a 3, nós vamos poder botar quem no numerador para ser um inteiro? Múltiplos de 3, 6 e 9. Duas possibilidades. Se o denominador for 4, vamos ter só o 8 aqui para colocar no numerador.
Quando o denominador é 5, quem que a gente pode botar no numerador? Ninguém, né? O próximo múltiplo de 5 é o 10, que está fora do conjunto. Então, 5 é zero. 6 também. Próximo múltiplo de 6 é 12, próximo múltiplo de 7 é 14, 8 é 16, 9 é 18. Então, se eu botar 6, 7, 8 e 9 no denominador, eu não tenho nenhum número para botar no numerador para dar uma fração, uma divisão inteira. Então, a letra A são só essas possibilidades aqui. Temos um total de 14 possibilidades. 14 frações que o Joãozinho calculou que ele obteve como resultado o número inteiro. Letra B. Vamos fazer a B aqui do lado. Em quantas divisões Joãozinho obteve como resultado um número maior que meio? Bom, a gente pode tentar seguir o mesmo raciocínio e começar a contar fixando o denominador. Quando o denominador é 1, vamos ter x sobre 1. Quais os números que eu posso colocar do conjunto que vão fazer a fração ser maior do que meio? Lembrando sempre o seguinte: sempre que a gente aumenta um numerador da fração, a gente aumenta o valor da fração. Sempre que a gente aumenta o denominador, a gente diminui o valor da fração. No caso daqui do x, se eu colocar o 2, 2 sobre 1, isso daqui já é maior que meio. Tá? Isso aqui é igual a 2. Qualquer número maior que 2 que eu colocar aqui vai ser maior do que isso aqui. Então, novamente, aqui nós temos 8 opções. Todas elas são maiores que meio. Quando o denominador é 2, agora a gente está falando das frações na forma x sobre 2. Quais os outros números daqui que eu posso colocar no numerador para ser maior do que meio? Todos menos o 1, certo? 1 meio não é maior do que 1 meio. Meio é igual a meio. Certo? Mas se eu coloco 3 meios, já é maior do que meio. E posso aumentar o numerador, que o número só vai aumentar. Então, são 7 possibilidades aqui. Quando eu coloco o 3 no denominador, o que acontece aqui? Ora, nós temos 1/3 que é menor do que 1 meio. Nós temos 2/3. 2/3 já é maior do que meio, né? A gente pega uma bola, divide em 3. Se a gente pegar uma parte só, ela é menor do que a metade. Se a gente pegar duas partes, ela já é maior do que a metade. Então, bom, de 2 para cima vai ser tudo maior também. Então, só o 1 que vai dar um resultado menor. Então, quando a gente coloca 3 no denominador, nós também temos 7 possibilidades. Quando a gente coloca 4 no denominador, nós temos aqui a fração 2/4, que é igual a meio. Ou seja, só vai ser maior do que meio os números maiores que 2, diferente de 4. Então, quais são os números que eu posso botar no numerador para dar uma fração maior do que meio? Eu posso colocar o 3, o 4 eu não posso porque ele já está no denominador. 5, 6, 7, 8, 9. São 6 possibilidades. 6 possibilidades. E assim por diante. Com o número 5, a gente vai descobrir que a gente pode colocar qualquer número menos o 1 e o 2. 3/5 já é maior do que meio. Então a gente só vai deixar de fora o 1 e o 2. Então são 6 possibilidades também. Denominador igual a 6. 3/6 é igual a meio. Então, 1, 2 e 3 eu não posso colocar, que vão ser menores ou iguais. Todos os outros eu vou poder.
Então são 8 possibilidades. Tirando essas 3 aqui, são 5 possibilidades. O 7, eu também vou tirar o 1, 2 e o 3. O 4 eu já posso colocar, porque 4 sétimos é maior que meio. Então, 5 possibilidades. O 8. O 8 eu vou ter que tirar 1, 2, o 3 e o 4 também, porque 4 oitavos não é maior do que meio. Tá? Então aqui a gente já tem uma possibilidade a menos. 4. E o 9 também. Eu vou ter que tirar 1, 2, 3, 4, mas o 5 em diante eu já posso colocar, porque 5 nonos é maior do que meio. Então dá essa quantidade de divisões, que é maior do que meio. Quanto é que dá isso aqui? 8, 18, com 12, 30, 44, 52. Vamos conferir esse resultado depois. Talvez. É, talvez seja isso mesmo, né? Pode ser que esteja certo. Quantos resultados diferentes foram obtidos por Joãozinho? Para fazer a letra C, ela parece ser mais complicada. A gente vai reparar o seguinte: em vez de contar todos os resultados que são diferentes, eu vou contar todos os resultados que são iguais. Eu sei que o Joãozinho fez um total de 72 divisões, combinando todos esses números aqui. Então eu vou descobrir todas as frações que são iguais, ou frações equivalentes, e vou tirar desse total de 72. Então vamos lá. Por exemplo, a fração. Vamos começar com as fraçõezinhas dos números pequenos aqui. Vamos começar com a fração. O denominador 1. Vamos usar o mesmo raciocínio. Denominador 1. Aliás, antes de começar a contar, vamos fazer uma pausa aqui para ver um princípio. Por exemplo, a fração 1 meio. Quais são as frações equivalentes a essa fração? Obviamente, as frações que tenham números inteiros no numerador e no denominador. A gente tem 2 quartos, a gente tem 3 sextos, a gente tem 4 oitavos, 5 décimos. O que acontece? Daqui para cá, a gente multiplicou numerador e denominador por 2. Para cá, a gente multiplicou por 3. Para cá, a gente multiplicou por 4. E é assim que a gente produz frações equivalentes. A gente sempre multiplica numerador e denominador pelo mesmo número. Como a gente só quer números inteiros positivos no numerador e no denominador, vamos botar aqui vezes A e vezes A. Eu tenho que multiplicar pelo mesmo número. Posso multiplicar por 2, por 3, por 4. Então vamos usar esse princípio para a gente descobrir as frações equivalentes. Vamos lá. Denominador 1. Nós não temos. Ah, uma coisa interessante para a gente observar também. Imagina que eu tenho essa fraçãozinha dele aqui, 2/5. A próxima fração equivalente a essa, eu vou multiplicar aqui em cima por 2 e aqui embaixo por 2. Vai ser igual a 4 décimos. Só que o 10 eu não tenho aqui no meu conjunto. Meu conjunto vai só até o 9. Então, se eu tiver uma fração com qualquer número, seja numerador ou denominador, maior do que 5, maior ou igual a 5, eu não vou ter nenhuma fração equivalente. Multiplicando aqui em cima. Porque eu sempre vou partir de números que são maiores do que 9. Eu posso ter dividindo. Então, por exemplo, eu posso ter a fração
6/8. Mas aí eu vou ter que dividir por 2 para encontrar a fração 3/4. Então, eu prefiro não considerar a divisão, eu quero considerar só a multiplicação. E eu vou descobrir as duas frações iguais quando eu estiver analisando essa fração aqui, em vez de analisar essa fração aqui e descobrir que eu posso dividir numerador e denominador por 2, eu vou analisar essa fração 3/4 e vou descobrir que eu posso multiplicar por 2, numerador e denominador. Então, a gente pode fazer um quadrinho com todas as frações que a gente deve considerar, que são as frações que não têm números maiores ou iguais a 5. Então, deixa eu fazer um quadrinho aqui, que a coisa pode ficar mais clara. Se eu faço um quadrinho onde eu vou colocar as colunas representam numeradores, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4. E as linhas representam denominadores. Então, por exemplo, essa fração daqui é 2/1. Essa fração aqui é 3/1. Aqui é 4/1. Aqui é 1/2. 1/3. 1/4. Aqui eu não tenho, porque são numeradores iguais a denominadores. Aqui nós temos 3/2, 4/2. Aqui nós temos 2/3, 4/3, 2/4 e 3/4. Então vamos analisar aqui. Fração 2/1. Quantas frações equivalentes a essa daqui a gente tem nesse conjunto? Bom, multiplica por 2, 4/2. Multiplica por 3, 3/3. Multiplica por 4, 8/4. Multiplica por 5, 10/5. 10/5 não pode porque tem o número 10. Então, para essa fração aqui, eu tenho 3 outras frações que são equivalentes a ela. Tá? Uma delas até está aqui, nesse quadrinho, que eu vou tirar ela. E eu vou contar aqui que eu tenho 3 frações nesse quadrinho que eu vou desconsiderar essas frações, que eu vou tirar elas. Eu vou deixar só essa daqui, para garantir que eu não vou ter no final frações iguais aqui no meu conjunto. Então, essa fração aqui, de 2/1, me fez tirar essas outras 3 aqui. Vamos lá, vamos continuar. Vamos analisar a próxima fração. Eu vou marcar aqui de amarelinho as frações que eu já analisei. Vamos analisar agora a fração 3/1. Vamos lá. Quais são as frações equivalentes? 6/2, 9/3 e só. Duas frações equivalentes que eu vou eliminar do meu conjunto. Então, eu eliminei mais duas. E já considerei essa daqui. Vamos considerar 4/1 agora. Nós temos 8/2 e só. Se eu multiplicar por 3, vai dar 12 em cima. Então, eu tiro essa fração do meu conjunto, 8/2, tirei mais uma fração. E anoto aqui que eu tirei mais uma fração. Só lembrando, o 5/1 a gente não precisa analisar. Por quê? Porque não vai ter uma fração equivalente a 5/1. Porque assim que eu multiplico por 2, ela vai ficar 10/2. Então, já analisamos essas 3 frações aqui. Vamos analisar agora 1/2. 1/2, que é a próxima aqui. Quais são as frações equivalentes? 2/4, 3/6, 4/8 e só. A próxima vai dar denominador 10. Então, ó, eu vou tirar mais 3 frações do meu conjunto. Não quero elas no meu conjunto. 2/4, vamos tirar ela daqui. Tiramos essas frações aqui. Vamos para a próxima. Vou marcar que eu já visitei ela.
e vamos para 1/3. Quais são as equivalentes? 2/6, 3/9. Duas frações. Anoto aqui que eu tirei essas duas frações do meu conjunto e anoto aqui que eu já considerei essa fração. Então, opa, eu considerei 1/3, né? Marquei errado aqui. Na verdade, eu considerei 1/3. Eu tinha que ter considerado 3/2 primeiro. Vamos considerar o 3/2 agora. 3/2, nós temos 6/4 e 9/6. São duas frações equivalentes aqui, né? Vamos tirar essas frações do nosso conjunto. Tiramos mais duas frações. Então, vamos apagar aqui. Eu já terminei aquela linha. Vamos considerar o 2/3 agora. Nós temos frações equivalentes: 4/6, 6/9, multiplica por 3 e só. Só essas duas aqui, né? 4/6 e 6/9. Mais duas frações que a gente elimina daqui. Então está dando um pouquinho de trabalho, mas pelo menos a gente está progredindo, a gente está chegando lá. Vamos fazer de cabeça as próximas? Vamos lá, 4/3. 4/3 eu só vou ter uma, que é 8/6. Uma fração equivalente a ela. 8/6. Então eu marco uma e finalizo ela. 1/4. 1/4 a gente vai ter 2/8 e só. Se eu multiplicar por 3, vai dar maior. Então eu tenho uma só. Então, já considerei 1/4 e 3/4 também só vai ter mais uma, que é o 6/8. Então pronto, consideramos todas as frações. Lembrando que as frações que têm o número 5 ou no numerador ou no denominador, número 5 ou maior, não precisam ser consideradas, porque elas não vão ter equivalentes multiplicando. Então basta eu somar quantas frações eu eliminei do conjunto. 1 mais 1 mais 1, 3, 5, 9, 12, 13, 13 com 5, 18. Então a resposta vai ser 72 menos 18, que vai ser igual a 72, 354. Será que está certo? Vamos conferir essas respostas. Eu fiz um quadrinho aqui que fica bem legal da gente visualizar essas coisas. Vamos lá. Na letra A, a gente queria descobrir quantos números inteiros a gente tem aqui. A gente pode olhar linha por linha. Nessa primeira linha, todos os números são inteiros, porque eu estou dividindo por 1, certo? Então aqui nós temos 8 números inteiros. Na segunda linha, quantos números inteiros a gente tem? 3 números inteiros. Aqui nessa linha, quanto a gente tem? Ó, número inteiro, número inteiro. É exatamente o que a gente fez lá. Só que percorrendo linha por linha, a gente consegue visualizar mais ou menos o padrão que aparece aqui. E aqui na quinta em diante, a gente não tem nenhum número inteiro. Então é aquilo mesmo, 14 números inteiros. A primeira fica fácil quando a gente enxerga nesse quadrinho daqui. A segunda já fica um pouquinho mais interessante. A segunda a gente quer as frações maiores que meio. Para descobrir as frações maiores que meio, a gente observa um princípio que é o seguinte: sempre que a gente caminha da esquerda para a direita nessa tabela, a gente está aumentando o numerador. Olha aqui, estou aumentando o numerador,
Estou aumentando o numerador. Sempre que eu aumento o numerador, eu aumento o valor da fração. Então, em cada linha, basta a gente descobrir qual é a primeira fração que é maior que meio, que a gente sabe que todas as frações seguintes vão ser maiores que meio. Então, vamos lá. Nessa primeira linha aqui é fácil. Essa daqui já é maior que meio. Então, todas as outras vão ser maiores que meio. Eu vou anotar aqui só a primeira. Nessa segunda aqui, meio não é maior que meio. Meio é igual a meio. A primeira fração maior que meio é essa daqui. Nessa linha daqui, a primeira fração maior que meio é essa. Aqui na linha de baixo, 2/4 é igual a meio, então a primeira fração maior que meio é essa. Aqui a primeira é essa. Aqui, 3/6 é igual a meio, então a primeira é essa daqui. Nessa de baixo aqui, a primeira fração maior que meio é essa. Essa aqui é maior que meio e essa aqui é maior que meio. Então, todo mundo aqui, nessa região toda aqui, é maior que meio. Vamos fazer uma contagem um pouquinho diferente. Vamos contar quantos números tem que são menores que meio. 8. Aqui a gente tem 6. Aqui a gente tem 4. E aqui a gente tem 2. Quanto é que dá isso aqui? 20. Total 72 menos 20 dá 52. Na tabelinha fica mais fácil da gente enxergar as coisas, né? Muitas vezes vale a pena a gente desenhar essa tabelinha com raciocínio, detectar os padrões aqui, porque às vezes quando a gente faz a questão sem desenhar, fica mais difícil de visualizar. Agora, quem consegue já visualizar isso daqui, consegue fazer a questão rapidinho. E vamos para a letra C, que é a mais difícil. Quantos resultados diferentes foram obtidos por Joãozinho? Se a gente observar nessa tabela, a gente tem um pedaço da tabela que era o pedaço que a gente considerou, que é esse pedacinho daqui, onde... Vamos tentar pintar com cores diferentes. Então vamos lá. Essa fração aqui. Quem que eu elimino a partir dessa fração aqui? Eu vou eliminar essa daqui. Eu vou eliminar essa daqui, que é igual, né? São o mesmo valor, e essa daqui. Reparem o padrãozinho que aparece aqui. Parece uma linha reta, não é? Curioso. Mas vamos lá, vamos seguir. Depois a gente analisou essa fração aqui, 3/1. Quem que a gente eliminou que tem o mesmo valor que essa fração? O 6/2 e o 9/3. De novo, números alinhados. Estão aqui em linha reta. Vamos ver agora essa fração aqui, 4/1. A gente eliminou essa daqui. Do 5/1, a gente não vai eliminar nenhuma outra fração. Não tem nenhuma outra fração aqui nessa tabela igual a 5. A próxima fração seria aqui o 10/2, mas ele não faz parte da tabela. A mesma coisa para os outros números aqui. Então esses a gente não precisa. Essa fração 1/2, quem que a gente eliminou que é igual a 1/2? 2/4, 3/2, 4/8. Olha só, de novo aqui, números alinhados. Vamos ver se isso continua. Vamos fazer um vermelhinho agora. 3/2. 3/2 vezes 2, 6/4. Eliminamos o 6/4. 3/2 vezes 3, 9/6. 9/6. Também sempre alinhadinhos eles, né? E assim por diante. 5/2 a gente não precisa considerar, porque se a gente multiplicar por 2 vai dar 10, mesmo raciocínio de antes. Agora eu acho que a gente vai ter que repetir corzinha aqui. Vamos voltar para o verde, então. Terço é igual a 2/6, que é igual a 3/9. Também linha reta.
2/3 é igual a 4/6. E vezes 3 vai dar 6 números. Ó, também a linha reta. Depois desse a gente usou o preto, né? Vamos usar o preto para esse daqui, para 1/4. Aliás, eu devia ter usado as cores simétricas aqui, né? Bobiei. Vamos fazer rapidinho? Eu acho que vai valer a pena aqui. Vamos deixar do lado de cima dessa diagonal principal e do lado de baixo. Reparem o seguinte também, várias coisas interessantes para a gente reparar aqui. Todas as frações que estão acima dessa diagonal principal, essa diagonal principal, todas as frações que estão para cá, para cima, são frações impróprias, frações maiores que 1. E todas as frações abaixo são frações menores que 1. Vamos anotar aqui. 1/2, 2/4, 3/6, 4/8. 1/3, 2/6, 3/9. 1/4, só 2/8, que é igual. Aqui a gente tem 2/3, 4/6, 6/9, né? E faltaram essas duas aqui, 4/3 e 3/4. Vamos fazer de azulzinho nelas. 4/3 vezes 2, 8/6, está aqui. E 3/4 vezes 2 dá 6/8, que está aqui. Então tá, a partir daqui a gente tem em linha reta esse padrão e a gente repara também uma simetria, né? Se a gente espelhar um lado para o outro, cada número vai ter o seu equivalente. Por exemplo, esse número aqui tem um equivalente aqui. Temos vermelhinho, verde, amarelo. Vermelhinho, verde, amarelo. Então, o mesmo padrão que acontece do lado de cada diagonal acontece do lado de cá. Bom, agora para a gente contar quantos números a gente eliminou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 desse lado da diagonal, como é simétrico, 9 do lado de cada diagonal. Então eliminamos 18, 72 menos 18 igual a 54. Resposta da letra C. Ufa!